Estamos de volta aí para mais esse vídeo, continuidade do assunto do dízimo. E no último eu estava fazendo aquele paralelo entre Malaquias 3:10, né, de 8 a 10, de 5 a 10, com o que Yahushua falou sobre a vinda dele e a separação dos cabritos das ovelhas. Então a gente estava dando valor, né, ao que realmente o Eterno está fazendo sua cobrança lá, sentindo roubado com relação aos dízimos e as ofertas alçadas. A casa de tesouro era onde os alojamentos, os lugares onde era guardado as doações lá, os 10%, né, os dízimos, que a nação toda, as 12 tribos, faziam a 13ª tribo, a tribo de Levi. Então precisava de ter lugar para guardar. Então casa de tesouro é casa de tesouraria, um lugar de organização. Para que, através dessa organização, a casa do Altíssimo tivesse mantimento. Daí ele está tão furioso por estar sendo roubado ao ponto de trazer juízo sobre a nação de Israel. Isso aconteceu, a gente sabe, em muitos casos em que o Eterno precisou disciplinar Israel por causa do seu pecado, do desvio da verdade. Até porque esse povo era um povo que precisava dar exemplo às outras nações. E como disse, o Pai vai realmente cumprir o seu desejo através do Mashiach e da descendência dessas tribos, através dos apóstolos, através da própria nação, que com o evangelismo dos apóstolos eles vão se pregando o evangelho para as ovelhas perdidas, que era o povo dos hebreus, né? E ali é que a casa vai sendo montada, o povo vai sendo juntado, e aquela congregação começa a ser formada, aquele rebanho começa a ser formado, para que quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, que era o desejo do Pai, alcançar todas as nações, houvesse um povo para poder ensinar, educar aqueles que viriam, não só hebreus que estavam espalhados pela face da terra, mas aos gentios que iriam ser recebidos, né, nessa congregação. E pelo fato dessa nova administração, a partir de Yahushua, ser o príncipe, aquele que vai governar a congregação, ele agora vai dar autoridade aos apóstolos e aqueles que iriam se juntar a eles, os presbíteros, os anciões que iriam governar a congregação. Esse reino, não uma religião, mas um reino, onde o príncipe estabeleceu os embaixadores, os seus representantes, que tivessem que ir por todo mundo pregar essa boa notícia de que o reino do Eterno estava manifestado, o seu príncipe veio e as pessoas precisavam se submeter a esse príncipe, né? E assim como a oração do próprio príncipe, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então o próprio Mashiach está pedindo ao Pai que ele manifeste o reino dele aqui. Venha a nós o teu reino. O próprio Mashiach entende que o reino não pertence a ele, pertence ao Pai dele. Então, como administrador, como chefe, como cabeça dessa congregação, ele vai ensinar essa congregação a trabalhar em todas as áreas que qualquer corpo precisa, né, qualquer nação, qualquer grupo precisa ter para ser bem sucedido. Então, vou mostrar aqui para vocês, logo quando a igreja começa a evangelizar, a se multiplicar, né, os discípulos, houve uma necessidade de organizar os diáconos, ou os servos que iriam prestar o serviço como se fossem os levitas, no caso da área social. Eu vou ler aqui para vocês em Atos capítulo 6, 1 a 3, diz assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que são os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra do Eterno para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens
de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, ou dessa diaconia. A palavra diaconia aqui no grego representa servo, serviço. E então a gente percebe aqui que a cada passo que a congregação ela dava dentro do seu crescimento, precisava se adaptar, se organizar. E os apóstolos estavam sendo sobrecarregados, porque estavam pregando a palavra, na oração, no evangelismo, né? no próprio aprendizado da palavra, na dedicação às escrituras sagradas, e ainda tem que cuidar do serviço social, que eram as mesas. Né? Cuidar das mesas era o quê? Estar preocupado com a alimentação de viúvas, de órfãos, de pobres, necessitados estrangeiros. Então aqui houve uma reclamação diretamente sobre a questão viúvas, que a igreja, naturalmente, ela se expandiu de tal forma que ela alcançou territórios onde havia os gregos, helenistas, e já tinham tomado decisão de andar na presença do Eterno, já haviam decisão de crer que Augusto era o Machia, e que agora, dentro dessa relação aqui de congregação, as viúvas deles estavam sendo esquecidas, né? Como se tivesse um desequilíbrio. Mas é claro que esse crescimento não devia vir de uma má administração por esquecimento ou por outro motivo. Talvez seja a quantidade de responsabilidades que havia nos apóstolos que eles acabaram deixando a desejar alguma área. Então, eles escolheram, pedindo à comunidade, não foram eles escolheram diretamente, pedindo à comunidade dos discípulos para escolher 7 homens que fossem fazer esse trabalho que eles estavam fazendo, para aliviar a carga de responsabilidade que eles estavam tendo. Um desses 7 homens é Estevão, que nós falamos nos vídeos sobre a casa do Eterno, que foi apedrejado até a morte por ter falado mal do templo e da lei de sacrifício de animais. Foi uma das pessoas vítimas, um mártir, daquela estrutura religiosa que não entendia realmente o que o Eterno queria com todo o ensino doutrinário dele nas Escrituras Sagradas. Sempre uma má interpretação atrás da outra. Bom, dentro desse movimento de crescimento, a gente vai ver aqui também em Atos 2, de 41 a 47, essa pregação do reino fazendo a congregação crescer mais ainda. Então eu vou ler aqui o que diz o texto. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa perseverança é porque há uma necessidade de manter firme uma decisão. Por isso que perseveravam, porque são 4 pilares de uma vida equilibrada de uma forma congregacional. A permanecer na doutrina dos apóstolos, porque na doutrina não eram deles, isso quem escreveu foi o apóstolo Lucas. A doutrina era do Machia, ensinada a eles. A comunhão, que eles estavam sempre juntos. No partir do pão, que dividiam cumpriam suas necessidades, né? E nas orações. Aqui continua. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando ao Eterno e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava a eles o Eterno dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que é interessante que o povo, aonde eles moravam, vamos dizer, a multidão das pessoas que viviam nas regiões aí de Jerusalém ou qualquer outra cidade, quando viu esse comportamento da congregação, eles dividiram seus bens, eles suprindo a necessidade dos pobres, vendendo o que era demais, né, para não juntar tesouros na terra, e isso sendo dividido a todos segundo a necessidade de cada um.
Né? A gente vai até fazer uma brincadeira, o cara queria um camelo, dá um camelo para ele. O outro precisava de um burro, dá um burro para ele. O outro precisa de uma caçamba para ele. Então, segundo a necessidade, se fosse roupa, comida, se fosse um utensílio, ali a congregação tinha uma visão de distribuir de forma igual. Não, ninguém recebia mais do que o outro, ou era subida a necessidade que realmente precisava. E eles estavam sempre juntos de uma forma no templo, fazendo o quê? Se reunindo? Cantando? Não. A reunião no templo era para quê? O que eles iam fazer no templo todo dia? Falar que o serviço sacrificial de animais tinha que parar. Aquele culto que, entre aspas, né? Que a samaritana falou, mas nossos pais dizem que tem que adorar aqui nesse monte. Você diz que tem que adorar em Jerusalém. Que adoração é essa? Em Jerusalém e Samaria, ali no monte. Estava se referindo a templo e a sacrifício de animais, porque essa era a noção que eles tinham de adoração. Vamos sacrificar um cheiro suave ao Eterno. Né? Então eles imaginavam que aquilo ali era uma adoração ao Altíssimo. Mas qual foi a resposta do Mashiach? Porque não é em Samaria, não é em Jerusalém que adorareis o Pai. Porque o Pai é adorado em espírito e em verdade. Então, se espírito e em verdade é o modelo de adoração certo, então aquela adoração no templo de Samaria e em Jerusalém estava errada, era falsa. Então, dentro desses valores de compreensão, como também falei no outro vídeo, a respeito de não façais a casa do meu pai casa de negócio, e ele estava se referindo às pessoas e não ao templo, as pessoas estavam sendo negociado o perdão delas, elas estavam comprando animal para pedir perdão dos seus pecados, então elas estavam negociando o perdão, comprando o perdão. Então ali já também havia uma mutreta, um trambique, né? Uma ganância, uma avareza, para que ele se enriquecesse à custa do povo. Então, quando Pedro fala que no mundo, no tempo do futuro, haveriam pessoas que fariam comércio de voz, com palavras mentirosas, com divisões de forma bem maligna, ele já estava vendo que muitos homens de interesse em ganhar, em viver de lucro, né? Se aproveitar da boa vontade do povo para se enriquecer ilicitamente. E a igreja ela tem essa qualidade aqui, é a nossa referência, né? Aqui nós acabamos de ler o capítulo 2, de 41 a 47. O outro texto que eu quero ler com vocês é Atos 4, 32 a 35, que diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Yahushua, Jesus, e em todos eles havia abundante graça, ou abundante perdão merecido. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o modelo que nós temos dos apóstolos. Aí a pergunta mas é problema da dízimo? Tem alguma dificuldade de se entender que não é o problema da dízimo? Quando se há uma crítica para quem crê que tem que guardar os mandamentos, né? Nós cremos, tem que guardar os mandamentos, e há uma crítica ferrenha quando os pastores que pegam e tem que dar dízimo, eles criticam que não tem que guardar a lei, porque a lei foi revogada. Mas a lei do dízimo eles não revogaram. Isso é perfeito, é legítimo, essa crítica é legítima. Mas o que acontece? A única coisa que foi tirada do Antigo Testamento foi as leis cerimoniais, os sacrifícios de animais. As festas do Eterno, a instrução baseada nos 10 mandamentos e tantas outras que falam de moralidade, essas não podem se extinguir, não podem ser tiradas. Elas são eternas, são valores morais. E a questão do dízimo? Pode valer ou não pode valer? Mas qual é o problema de você, dentro de uma organização hoje, tá?
que seja decente, fiel, honesta, o líder recolha da igreja, não importa se você vai dizer que é 5%, 10%, 15%, 100%, daquilo que a Escritura diz, que você deve contribuir, tá, de coração voluntário, não com tristeza, mas com alegria. Eu tenho que contribuir para o quê? Para quem? É para enriquecer pastor? Para ele comprar iate, avião a jato? Para ele ter sítio? Não sei quantas cabeças de gado? Isso é que está sendo totalmente errado. A postura desses líderes que estão usando a Escritura Sagrada, corrompendo o verdadeiro conhecimento, corrompendo a instrução do Eterno para suprir a necessidade dos santos, daqueles que são mais carentes, da classe mais carente, e dizendo que a igreja é um prédio, que você tem que contribuir para aquela instituição, porque tem que pagar ar-condicionado, que tem que pagar a luz e que tem que fazer limpeza. Então você vai vendo a manipulação, a torção de valores que foi feita. Eles sim são os verdadeiros ladrões. Porque em vez de pegar todo o valor que é recebido, que é doado pela igreja, para olhar primeiro, tem um prédio lá, o prédio precisa de manutenção, mas o prédio não é a casa do Altíssimo. Ele não precisa ser vestido, alimentado. Esse prédio é para fazer reunião, tudo bem. Que chama esse prédio aí de salão, de auditório, qualquer outra coisa, mesmo de igreja e de casa do Eterno. Tá? Precisa de um espaço para reunir o povo, para cantar, para fazer. Mas esse dinheiro que é recolhido, tá? Se você colocar dentro de uma organização quanto aquele prédio precisa de manutenção, por que botar luxo no prédio? E às vezes a casa dos irmãozinhos lá é sem janela, sem vidro na janela, porta caindo, viúvas que recebem o pouco que tem de um salário mínimo, são, como sempre, ameaçadas também, como toda igreja ameaçada, de que precisam dar dízimo. Elas, às vezes, carentes de um monte de necessidade, tomando remédio. Se é viúva, pode ser pessoas idosas, precisando de comprar remédio, tendo suas primeiras necessidades básicas carentes, com carências. E esses líderes ali, em cima, dizendo que são amaldiçoados se não der dízimo. Não tem misericórdia nenhuma das pessoas que precisam de socorro. E é lá e o cofre lá enchendo de dinheiro. E lá suas garagens cheias de automóveis do ano. Isso é que é ladrão. O roubo está aí. Isso é roubo. E o Eterno terá um dia, tá, a sua posição como juiz de condenar esses líderes que estão roubando a igreja, que estão roubando o povo que precisa. Se você perceber, dentro da estrutura de Israel, quem dava dízimo? Era o povo, a nação toda que produzia. Quem recebia os dízimos? Quem não tinha condições de produzir. Um órfão tem condições de cuidar de si mesmo? Uma viúva, assim como Paulo, ele coloca uma certa tabela lá para Timóteo, a viúva acima de 60 anos, que não tenha filhos, então tem um padrão. Tem um padrão. Mas para não sobrecarregar a igreja, para verdadeiras viúvas. Então, tudo tem uma administração. Agora, o estrangeiro chega num território onde ele não tem conhecimento, família, não tem ninguém. Como é que essa pessoa vai manter-se se não for socorrida? Se alguém não for suprir a necessidade dela, se não dá um abrigo para ele, vai virar mendigo. Então, por que o Eterno tem essa preocupação com essa classe? Justamente porque ela carece de socorro. E o serviço levítico tinha essa administração para estar sempre pesquisando onde é que tem alguém carente, onde ele precisando, para suprir aquela necessidade. Eu estou viúva, está aqui, precisa mesmo, não tem parente que cuida, não, ela é sozinha, então vamos cuidar dessa viúva. Então tem uma organização muito bem estruturada para poder resolver essas situações dessas pessoas que são carentes. Mas os líderes não têm nenhum temor do Altíssimo, a ponto de fazerem, como eu já falei, ameaças, tratando a Escritura de uma forma contrária aos valores que ela traz, fazendo com que as pessoas, por serem leigas, sem conhecimento, manipulando a palavra para que eles se enriqueçam. Uma falta de vergonha, falta de temor ao Altíssimo. Para mim, parece que eles não creem que existe um Altíssimo, que creem um Criador, que um dia julgará cada um de nós. Porque brincam com a verdade. Então nós vamos percebendo, assim, como é grave isso, tá bom? Vamos dar outra continuidade para falarmos acerca de outras coisas dentro desse assunto de dízimo, tá? Mas visando o comportamento da igreja,
visando como trabalhar isso dentro dos nossos dias. Tá bom? Então até o próximo vídeo, um abração.